Quando acontece o que aconteceu com Newton, por exemplo, né? Que, aliás, foi o economista John Maynard Keynes que descobriu os escritos, né, mágicos alquímicos de Newton, que eram em volume 20 vezes maiores do que os seus escritos de física. Né? E que de início aquilo pareceu apenas que era uma esquisitice de Newton, mas à medida que foram estudando, eles foram vendo a articulação profunda que havia entre as concepções mágico-alquímicas e concepções teológicas de Newton e a sua física. Né? E hoje se sabe que não é possível compreender a física de Newton isolando-a de todo este contexto. No caso, não foi Newton que escondeu. Ele não escondeu nada, tá certo? Mas os seus sucessores sumiram, né, com esses escritos. Assim como a gente sabe, tem a história da irmã de Nietzsche, né, que escondeu lá uma série de escritos de Nietzsche que mais tarde apareceram. Né? Então, onde existe essa camuflagem, você entrar numa discussão filosófica assim concebida é você aceitar um jogo de cartas marcadas, é você aceitar ser manipulado. Isso aí a gente não pode aceitar de jeito nenhum. Você tem que saber, peraí, do que você está falando realmente, qual é a experiência real da qual você tira isto. Tá certo? Não que o sujeito precisa a todo momento estar contando a sua biografia, não é isto. Tá certo? Mas a coisa tem que ser exposta de modo que a experiência subentendida ou seja narrada ou seja facilmente imaginada. Mas quando o indivíduo se refere, por exemplo, a experiências que são comuns a toda a humanidade, tá certo? Então ele não precisa ficar narrando aquilo, não precisa se referir concretamente aos fatos, porque você, ao ler o nome do conceito, você já sabe do que está falando. Então, por exemplo, quando Aristóteles define, vamos dizer, os animais como seres vivos que têm um movimento próprio, ele está falando de uma experiência que todos nós sabemos. Nós sabemos que as árvores não se deslocam, mas que os gatos, por exemplo, eles andam, sem que você tenha que tirá-los do lugar. Então Aristóteles não precisa dizer, olha, eu tinha um gato que era assim, assim, assim. Ele não precisa se referir ao elemento biográfico, porque ele é facilmente reconstituível. Mas, por exemplo, quando Newton fala da eternidade do movimento, quando nós sabemos que, veja, eternidade e movimento são termos contraditórios. Uma coisa que é eterna não tem movimento nela, ela transcende o movimento. Ele usa uma expressão contraditória, movimento eterno. Será que Newton é burro? Não. Então ele quis dizer alguma outra coisa. Que coisa? Você só vai encontrar explicação para isso nas teorias teológicas de Newton. Tá certo? E, no entanto, ele usa aquilo no livro Princípios Matemáticos da Ciência da Filosofia Natural. Ele usa isso como se fosse apenas um artifício descritivo. Quer dizer, um conceito que em si não tem importância, mas que é usado para facilitar as medições. É assim que ele apresenta. E todo mundo que estuda física usa exatamente assim. E diz, mas o restante da física de Newton vamos dizer, não é afetado por isso. Eu digo, sim, o restante não é afetado, e foi feito para não ser afetado. Quer dizer, tem ali um truque na porta de entrada, que se você aceita o truque, daí para dentro o resto decorre tudo logicamente. Só que é o seguinte, você não sabe do que Newton está falando. E, na verdade, a ideia do movimento eterno não é apenas um recurso convencional que ele usou para facilitar medições. Não é. Reflete toda uma especulação teológica que ele faz. Só que nós temos que cavar por trás do conceito para saber do que ele está falando. Quando acontecem essas coisas, geralmente há alguma contradição lógica que chama a atenção do leitor atento. Mas o leitor atento é muito pouco. São muito poucos. Então a maioria lê esse negócio, movimento eterno, e passa adiante, passa batido ali. Né?
Só uns 2 ou 3 é que pensa, espera aí, a expressão é autocontraditória. Aí tem algum problema. Não é isso? Quer dizer, o que é eterno transcende tempo. O que transcende tempo não pode ser medido temporalmente. Não é isso? E o movimento que não tem referência temporal não pode ser um movimento. Tem alguma coisa errada aí. Tá certo? Então, não se trata de contestar Newton. Newton está errado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui. Ele está criando um edifício que pode ser aceito nos termos da ciência moderna, que ele está ajudando a conceber, mas que esconde um outro edifício muito maior que você acaba engolindo na hora que você aceita aquele. Está compreendendo? Quando você vê ao longo do desenvolvimento da ciência moderna o grande número de cientistas que estiveram envolvidos em negócios ocultistas, gnósticos, etc., né? Culminando desses famosos gnósticos de Princeton, que fala o livro do Raymond Royer, né? Ou no caso de Charles Darwin, que elabora toda uma doutrina científica em cima de uma doutrina esotérica do avô dele. E você começa a escavar, você descobre que existe, né, universos inteiros de ocultismo por baixo disso. Então, bom, é uma precaução elementar você saber que o universo definido, recortado pela ciência moderna, não existe. Ele é apenas um universo de discurso, elaborado em cima de uma experiência real que ele encobre. É isso? Então, isso aqui é para dar... Eu estou só dando um exemplo, tá certo, de como, vamos dizer, a formação imaginativa é importante para você entender isso. Assim como, vamos dizer, para você... Toda investigação desse tipo é uma investigação de tipo histórico. Porque você está perguntando o que se passou efetivamente. Quer dizer, qual é a origem, qual é o fundamento existencial das doutrinas que nós estamos discutindo. Tá certo? Na maior parte dos casos, você não tem os dados à mão. Você pode até descobri-los depois. Mas se você não faz imaginativamente a especulação e a hipótese, você não vai descobrir nada no fim das contas. Quer dizer, você tem que transformar, vamos dizer, o filósofo que está te apresentando uma doutrina esquisita. Note bem, quando eu digo esquisita, não quer dizer uma coisa que seja inusitada para o senso comum. A coisa pode ser inusitada para o senso comum, isso é inteiramente correta e translúcida em si mesmo. Quer dizer, uma coisa que é incongruente com ela mesma, como, por exemplo, a dúvida integral. A expressão dúvida integral, ela é autocontraditória. Então, ela não pode... Se você aceita isso na primeira, como a maior parte das pessoas aceita, como se fosse uma coisa óbvia, tá certo? Você entrou dentro de um teatrinho mental onde tudo funcionará como o autor quer que funcione. E você terá que, por assim dizer, obedecê-lo. Você vai ter que jogar de acordo com as regras dele. Tá certo? E aí não se trata propriamente de filosofia. Aí é uma espécie de adestramento animal. Você está como um domador que está querendo adestrar os seus pensamentos para que você pense exatamente daquele jeito. Tá certo? Não que todo filósofo não queira que você pense daquele jeito, mas sim, mas alguns querem que você pense daquele jeito porque aquilo vem da realidade. E outros querem porque eles querem apenas que você seja igual a eles. Tá certo? Frequentemente, para justificar suas próprias deficiências. Isso não se pode negar que Descartes foi um sujeito verdadeiramente obcecado pela figura do demônio o tempo todo. E ele quer que você fique assim também. Tá,